Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar do primeiro derby paulista de 2026. Torcedores e torcedoras. Se você torce para o Corinthians, com certeza você tá bem puto porque seu time jogou melhor do que o maior rival, porém perdeu. Se você torce para o Palmeiras, você tá num misto de emoções, porque você viu seu maior rival ser muito melhor, porém você venceu o jogo. E no final das contas, o que vale no futebol é bola na rede. O futebol, no final das contas, no final da soma matemática, é apenas o básico: fazer o gol. E é o que aconteceu ontem. Mesmo com o Corinthians sendo superior, o Palmeiras saiu com os 3 pontos. Nesse vídeo, a gente fala dos dois lados da moeda desse primeiro derby paulista de 2026. E é claro, se você gosta do nosso conteúdo, peço que você se inscreva aqui embaixo, que você curte esse vídeo, que você compartilhe e também que você hype ele, porque dessa forma você fortalece demais o meu trabalho, beleza? E também não se esqueça de seguir o 12º jogador em todas as nossas outras redes sociais que estão aparecendo nesse momento aqui embaixo, beleza? Se você gosta de conteúdos mais rápidos, e conteúdos, posts, vídeos curtos e tal, segue lá que você vai gostar demais do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Agora vamos lá, vamos falar dos dois lados desse derby. Começando pelo lado vencedor, começando pela vitória do Palmeiras. Cara, o jogo, como eu disse aqui rapidamente anteriormente, foi muito mais pro Corinthians do que pro Palmeiras. O Palmeiras fez um dos seus piores derbys ontem na Neoquímica Arena. Foi um jogo muito ruim do Palmeiras. Um jogo horroroso, assim, de todos os jogadores. Acho que eu só tiro o Carlos Miguel dessa conta. O Vitor Roque fez um jogo horroroso. O Flaco, apesar do gol, Deus, tropeçando na bola, perdendo todas as disputas pelo alto, disputas físicas de corpo, sim, perdendo tudo, tá? O Maurício mal tocou na bola, só tocou na bola para fazer a finalização que origina o gol do Flaco no finalzinho do jogo, de resto nem apareceu, até porque o Palmeiras não trabalha a bola pelo chão, né? O Palmeiras conta com chutão, o Palmeiras assim, só chutão. Era só o Carlos Miguel buscando o Vitor Roque e o Flaco lá na frente. Como os dois faziam um jogo horroroso, assim, o Corinthians foi soberano na defesa. O Corinthians, assim, tirava tranquilamente os ataques do Palmeiras. As defesas do Hugo foram todas defesas em cima dele. Sério. Chutes do Vitor Roque de fora da área. Teve um chute, não sei se foi do Flaco, de quem foi, que também foi agarrado pelo Hugo Souza. Então, assim, cara, muito ruim o jogo do Palmeiras ontem. Isso, como eu disse, né? No final das contas, o que vale é a bola na rede. O que decide um clássico, ou, na verdade, o que decide um jogo de futebol, né? Sendo melhor aqui até na colocação, é bola na rede. E o Palmeiras conseguiu essa bola na rede. Não adiantou o Corinthians ter jogado muito melhor e o Palmeiras ter feito um jogo péssimo. O Palmeiras foi lá, se aproveitou do erro do Corinthians, que na verdade foi a única forma que o Palmeiras achou e encontrou de ter os seus lances de chute no gol, foi se aproveitando de erros de passe do Corinthians. Matheus Pereira teve um erro, o Ranieri teve uns 3 erros, né? Quem mais errou? O Garro, né? Na hora do lance do gol. Então, assim, os lances de perigo do Palmeiras não vieram de criação do Palmeiras carregando a bola, colocando o Corinthians para trás. Não, veio de erros do próprio Corinthians. Então, assim, se você olhar o jogo, você vê uma atuação horrorosa do Palmeiras, mas um ótimo resultado. É basicamente isso ontem. Como eu disse, eu só tiro das atuações péssimas o Carlos Miguel. Foi muito importante para evitar o pior lá na defesa alviverde. Foi muito importante. Fez um grande jogo ontem em Itaquera. Né? Fez uma baita partida. Porque de resto, cara, Piquerez, meu Deus. Sim, Palmeiras muito mal. Muito mal mesmo. Perdendo em todas as disputas. Todas. O meio de campo era total do Corinthians. Então, assim, foi um jogo horroroso de se assistir. Só que terminou com um êxtase, com uma felicidade, que foi o gol do Flaco no finalzinho do jogo. O Palmeiras voltando a vencer um derby, depois de quase um ano, né? O último derby que o Palmeiras venceu foi aquele derby na Arena Barueri, nas primeiras rodadas do Brasileirão de 2025, foi o último,
De resto, o Palmeiras só perdeu para o Corinthians. O ano de 2025 foi um ano péssimo para o Palmeiras em derbys. O Palmeiras perdeu 3, empatou 2 e ganhou 1 no ano passado. E no que ganhou, era uma rodada do Campeonato Brasileiro com o Corinthians todo desfalcado, que o Corinthians Malemar estava nem aí pro jogo. Sem o Yuri Alberto, sem o Hugo Souza. Então o palmeirense estava com essa vitória em derby engasgada. E ontem ela veio, mesmo que com um futebol deste tamaninho. Se o futebol, se esse esporte que a gente tanto ama, fosse justo, ontem era para o Corinthians ter assim, patrulhado o Palmeiras. Porém, não é justo. E ontem, mais uma vez, não foi justo. Normalmente, o futebol tem dessas. Não basta você jogar bem. O que vale no final das contas é colocar a bola dentro do quadrado, retângulo, branco. E isso foi o que aconteceu. O Palmeiras fez um jogo muito pior, porém conquistou os 3 pontos. 3 pontos que não mudou tanta coisa na tabela, nem para o Corinthians, nem para o Palmeiras. Mas é claro, ganha também na zoação, volta a vencer um derby, dá uma respirada dentro dos derbys, o que é importante para o Palmeiras. Porém, com certeza, aquele palmeirense que gosta de ver o time jogando bem, está feliz com a vitória, mas muito insatisfeito do que foi mostrado em campo. Do lado da derrota, do lado corintiano, como eu disse no início, uma insatisfação, porque jogou muito melhor que o seu adversário. Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras ser tão assim massacrado pelo Corinthians, não em oportunidades, mas assim um domínio claro do Corinthians. O Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians apertava, pressionava, o Palmeiras entregava a paçoca. Assim, cara, criando pelos lados, criando por dentro, assim, muito superior no jogo. Muito superior no jogo. O Corinthians tinha que ter terminado o primeiro tempo vencendo de 1-0. E eu não falo nem pelo pênalti que foi desperdiçado pelo Memphis. Assim, pelo futebol entregue, pelo futebol jogado. O Corinthians merecia muito ter vencido o jogo ontem. E é muito preocupante, inclusive. Porque é o quê? É o terceiro jogo na temporada que o Corinthians joga bem e não vence. O Corinthians foi melhor que o Santos no Paulistão, empatou em 1-1. O Corinthians foi melhor que o Bahia na estreia do Brasileiro, perdeu de 2-1. Ontem o Corinthians foi bem melhor, sim, muito melhor do que o Palmeiras e perdeu de 1-0. É algo preocupante. O Corinthians está perdendo oportunidades no ataque que não podem ser desperdiçadas. Ontem o Carlos Miguel fez grandiosas defesas? Fez. Mas o Corinthians criou para pelo menos marcar um gol no Palmeiras. Pelo menos marcar um gol. Pelo menos. Então é um pouco complicado. As minhas críticas aqui não vão nenhuma pro Dorival. Vão pros jogadores. O Dorival engoliu o Abel taticamente. Pressionou alto, manteve a posse de bola, o controle de jogo foi totalmente do seu time, o sistema defensivo fazia um jogo seguro até os 75 minutos de partida. Quando ele tira o Matheus Pereira e coloca o Garro, ele torna o time automaticamente mais ofensivo e o Garro entra muito mal e é crucial para a derrota, O Garro acaba sendo crucial para a derrota porque é ele quem perde a bola e cede o contra-ataque para o Palmeiras fazer o gol da vitória. Mas assim, culpa zero do Dorival. A culpa ontem foi dos atletas que desperdiçaram uma oportunidade do Corinthians manter essa hegemonia em derbys, manter esse padrão lá em cima de estar sempre vencendo os derbys, quando não vence empata, não deixando o Palmeiras voltar a vencer o clássico. Perdeu uma chance. E perdeu uma chance ainda de fazer um placar até que elástico. Um 3-0, por exemplo. Seria muito possível ontem. Mas o Corinthians esbarrou numa boa atuação do Carlos Miguel e numa péssima atuação dos seus atacantes. O Yuri Alberto ontem foi inerte no jogo. Pouco participativo, a bola mal chegou nele. A bola chegou muito mais no Memphis, que também fez um jogo muito ruim. O Memphis começou bem a partida, mas depois que ele perde o pênalti, meu Deus, acabou a partida pro Memphis. A partir do momento que ele perdeu o pênalti, acabou o confronto para ele. Acabou. Aí o Corinthians chegava no ataque, o Memphis errava um passe. Chegava no ataque, o Memphis errava um domínio. E pinou o Corinthians, que teve futebol para vencer o jogo. Como eu disse, fazia tempo que eu não vi uma superioridade do Corinthians tão grande assim para cima do Palmeiras.
Fazia muito tempo. O Corinthians foi superior no derby da volta, lá no Allianz Parque, quando ganhou de 2-0 na Copa do Brasil e mereceu classificar. Foi superior que o Palmeiras lá, mas não tão superior. No jogo da ida, por exemplo, foi 1-0 o Corinthians, mas o André Ramalho tirou a bola em cima da linha. O Palmeiras fez um gol que foi anulado por impedimento. Então foi um jogo muito mais truncado. Ontem foi um amasso. Ontem foi um jogaço do Corinthians. Uma partidaça. Só que termina com derrota. Então, obviamente que o torcedor está insatisfeito. Obviamente que o torcedor está puto. Porque é inacreditável. Como eu disse, é o terceiro jogo no ano que o Corinthians é melhor que o adversário e o Corinthians não ganha o jogo. Isso preocupa muito o torcedor. É claro, ele fica contente porque ele vê potencial nesse time, mas ele fica preocupado porque o time joga bem e não ganha. É muito difícil, cara. Tudo bem, jogou bem contra o Flamengo e ganhou, mas eu citei 3 jogos aqui que o Corinthians não foi pouco superior que o adversário. O Corinthians foi muito superior que o adversário e não conquistou a vitória. Então é muito complicado. É bem complicado. O Corinthians tá jogando bem, tá criando uma expectativa no seu torcedor de ser um time competitivo. O Dorival parece cada vez mais estar encontrando a formatação de jogo, né? Já deixou bem claro, e ficou claro mais ainda ontem, que o Breno Bidon é titular e o Garro não pode ser titular do Corinthians, que o Garro hoje não tem condições de ser titular. O Garro não consegue entregar o que o Bidon entrega. Inclusive, o Bidon fez outro baita clássico no ano. O Bidon continua mantendo o alto nível de atuação. Acho que o único clássico abaixo do Bidon foi contra o Santos. De resto, contra o Palmeiras ontem jogou muita bola. Contra o São Paulo, então, nem se fala. Foi o cara que fez o gol do empate. Foi um dos poucos que foi bem no Corinthians, naquele clássico contra o São Paulo, dentro da arena. Então, assim, cara, o Corinthians está recebendo sinais e dando bons sinais para o torcedor, mas também deixando um sinal ruim de que está conseguindo jogar bem, está conseguindo ter superioridade, está conseguindo ser superior ao seu adversário, mas não está conseguindo matar o jogo. O Corinthians do Dorival está com esse problema de não conseguir matar o jogo. E ainda é culpa do Dorival, porque taticamente o time dele é muito superior. Tá faltando mesmo de Yuri Alberto, de Memphis, do próprio Garro. Tá faltando a galera lá da frente, porque defensivamente também o Corinthians fez um jogaço contra o Flamengo e o Corinthians ia fazendo até o final do jogo um jogaço contra o Palmeiras. Um jogaço. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique numa partidaça ontem. Mesma coisa para os laterais. Aí no final do jogo, em poucos momentos que o Corinthians deu uma dormida, o Palmeiras se aproveitou, conseguiu fazer o gol da vitória. Sobre os lances polêmicos do jogo, o pênalti dado para o Corinthians. Se eu fosse o árbitro, eu não daria. Eu não daria esse pênalti se eu fosse o árbitro. Tá? A minha opinião é de que teve contato. Tudo bem, o Carlos Miguel não acertou a bola, acertou a cabeça do Gustavo Henrique, mas é um contato assim que, sendo bem sincero, eu não consigo enxergar como pênalti. Não consigo mesmo enxergar isso como uma penalidade. Eu sei, vai ter gente que dá, vai ter gente que não dá. Mas, a minha opinião, tá? Você pode discordar, inclusive se discordar, deixa nos comentários por que você discorda, por que você concorda. Mas eu não acho pênalti. Não acho. Sobre o Andrés Pereira cavocar a marca do pênalti. Gente, me desculpe, me desculpe. Isso é, assim, algo muito normal no futebol. Isso não aconteceu pela primeira vez, não vai acontecer pela última, tá? Não vai. Se não tinha o árbitro vendo para puni-lo com cartão amarelo ou algo desse tipo, ou pedir para ele sair dali, se não tinha nenhum jogador do Corinthians basicamente protegendo ali a marca penal, a culpa não é do Andrés. O Andrés usou da sua malícia dentro do futebol para, obviamente, prejudicar. Óbvio, pode ter prejudicado o Memphis? Pode. Pode ter causado o escorregão do Memphis? Pode. Mas, cara, ficar dizendo que o Memphis só perdeu o pênalti por conta disso, pelo amor de Deus. Esse negócio de cavocar, de estragar basicamente a marca penal, não é de agora, não é de hoje e não vai ser agora que vai parar. Isso acontece há muito tempo no futebol brasileiro. E se ninguém percebeu, se ninguém conseguiu mudar, aí, meu amigo, deu certo. No final das contas, o Andrés conseguiu o que ele queria. O Memphis perdeu o pênalti. Se foi isso mesmo que causou, ninguém vai saber. Pode ter atrapalhado? Pode.
Mas é o que eu disse. Se o árbitro não estava ali para olhar o que ele estava fazendo, se os jogadores do Corinthians não perceberam, e o Mateuzinho, se não me engano, foi perguntado sobre o lance, ou o Ranieri, sobre o lance depois do jogo, ele falou, a gente não olhou, a gente não viu, a gente foi ver no vestiário só. Então, assim, faltou atenção dos jogadores do Corinthians para não permitirem que isso aconteça. Porque isso acontece, ó, há 1000 décadas que isso acontece. Ah, o VAR tem que mandar voltar o pênalti. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Até porque não dá pra comprovar que isso que fez o Memphis escorregar, né? Então, cara, eu acho que é algo que, assim, o corintiano não pode usar como muleta. Não pode usar, ainda mais depois de um jogaço que o time fez. O corintiano não pode dar essa desculpa de que, perdeu o pênalti. Não. O Memphis não pode dar essa desculpa, porque vai ser desculpa esfarrapada. Tinha que ter ganho o jogo porque foi superior. E não porque, não sei o que, não sei o que lá, inventar alguma desculpinha da carochinha aí, inventar qualquer coisa, história, para amenizar uma derrota que o torcedor do Corinthians com certeza não gostou de ver. Com certeza. Você jogar melhor e o seu time perder já é duro. Fazer isso num clássico é triste. É claro, o Corinthians mostrou um nível muito bom ontem. Deu uma esperança para o seu torcedor de que vai competir de novo em 2026. De que vai ser um time competitivo novamente em 2026. Mas o Corinthians também mostrou esse sinal de que precisa fazer gol. De que precisa decidir. De que precisa chegar na cara do gol e não desperdiçar. Então, é isso que eu tenho para falar do derby de ontem. Se você concorda, discorda, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, também de se inscrever aqui embaixo, porque dessa forma você fortalece muito mesmo o meu trabalho. É claro, não se esqueça de hypar o vídeo caso você tenha gostado do conteúdo e também não se esqueça de seguir o 12º Jogador tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no X, que estão aparecendo nesse momento aqui embaixo. Até a próxima, valeu, fui e tchau!